ação de introdução ao sistema Joomla, como é que ele trabalha e quais são as possibilidades que tem nesta área da investigação. O que é que se consegue fazer com ele? Peço para desligar os microfones. Sim, Obrigado. estava bastante eco. Ok, já está. Assim, vou então começar por partilhar aqui o PowerPoint para iniciarmos. Em qualquer altura que tenham dúvida, por favor, interrompam e ponham as vossas dúvidas. Ok, então, Joomla. Tem este nome estranho, este nome vem, é um bocado como o Ubuntu, por exemplo, são nomes que vêm da língua Swahili e Joomla significa todos juntos ou todos interconectados. Ao que parece, o Swahili é uma grande língua para escolhermos estes termos precisos para o mundo da web. O Joomla é um CMS. Um CMS é um gestor de conteúdos. Basicamente, CMS significa Content Management System, portanto, é um gestor de conteúdos. Vamos falar um bocadinho de como é que isto se ajusta, como é que o Joomla se ajusta a programas de investigação na web, dar uma visão geral do CMS Joomla, falar das aplicações do Joomla em projetos de humanidades digitais e similares, e falar de alguns casos. Não vamos fazer isto deste modo tão metódico. Vamos falando conforme for oportuno disto e daquilo, até criar alguma noção do que é o Joomla e como é que vocês podem utilizá-lo nos vossos projetos e nos vossos grupos de investigação. Primeira coisa que temos que pensar antes de começar é qual é a escala do projeto que queremos expor na internet. Se estamos a falar de um artigo que fizeram e apenas desse artigo, o melhor é simplesmente usar os repositórios online de longo prazo, como o Zenodo, por exemplo, que é uma iniciativa europeia e qualquer pessoa se pode inscrever e registar lá o seu artigo, ou o RAN, que é da Universidade Nova. Entram, registram-se e registram o vosso artigo, o vosso livro online, o vosso PDF, e ficam com esse material registado de um modo bastante prolongado. Portanto, a plataforma Zenodo e mesmo o RAN são criados para serem de longa duração, o que na internet significa pelo menos uns 10 anos, mas, se possível, como é que é dizer, a intenção é que se mantenha para sempre e que vá sendo reciclado no que for necessário, mas que a vossa informação e a vossa autoria sobre essa informação nunca se perca. Agora, se a vossa ideia passa pela divulgação do evento, por exemplo, um colóquio, um congresso, então sugerimos a utilização do WordPress ou outro programa similar, porque são programas muito bem preparados e bastante fáceis de usar. Uma vez que na quinta-feira vão ter já uma sessão sobre o WordPress e que rapidamente criam conteúdos que podem ser muito ricos. Podem ter imensas páginas, fotografias, vídeos, etc. Todo o tipo de informação que precisam. Agora, se o que vocês querem é criar um projeto, querem expor o trabalho de um projeto, ou querem construir um projeto de raiz online e que envolva coleções digitalizadas, bases de dados relacionais, ou seja, bases de dados onde não só depositamos a informação, mas depois podemos relacioná-la lá dentro para encontrar ou para estudar ou para procurar novos ângulos de visualização da informação. Aí eu proponho que usem o Joomla. O Joomla é uma plataforma criada por um grupo de voluntários, mas que é algo que está para durar. O Joomla já se mantém há 20 anos, está em constante atualização, existe quase um ritmo anual de atualizações maiores e um ritmo constante, que às vezes pode ser diário, de atualizações de pequenas
pequenos pormenores da plataforma, e isto acontece porque tem uma base de utilizadores e de construtores gigantesca. E é uma base colaborativa, portanto, toda a gente que, de algum modo, está ligada ao Joomla, nem que seja só como utilizador, quando se depara com um problema ou não consegue resolver algo, vai aos fóruns da Joomla, procura na internet e é extremamente fácil encontrar respostas aos seus problemas, e quando não os há, alguém dos peritos em Joomla estará atento e poderá responder-vos. Mas normalmente já é uma base tão grande que é muito fácil encontrar a informação que precisamos na altura. E é uma base também muito flexível. Com o Joomla pode-se fazer desde sites para vender sapatos até projetos de investigação em humanidades digitais, passando por iniciativas artísticas, por tudo o que vos ocorrer. E por que é que devemos de usar uma plataforma, um CMS como o Joomla, por exemplo? Primeiro, ao colocarmos as coisas na internet deste modo estruturado, que é o que o Joomla nos permite e outros programas, podemos juntar uma quantidade de dados monstruosa, e esses dados, reparem, não são só os dados que o nosso projeto produz, o vosso grupo de investigação produz e que está colocado na internet. Vocês podem também fazer buscas e relacionar os dados que vocês estão a colocar no vosso website e na vossa base de dados, podem relacioná-los constantemente com dados que existem de projetos similares que estão fora do vosso projeto. E criar com o website pontos, portais, onde a informação está concentrada e onde um especialista, por exemplo, nessa área, ou mesmo um curioso, possa de repente descobrir todo o mundo temático à volta do vosso tema de investigação. Depois, aquilo que para mim é muito valorizado no Joomla é a questão de podermos criar rapidamente redes colaborativas entre investigadores. Se eu crio uma base de dados, e vou já mostrar alguns exemplos disso, se crio uma base de dados destas online baseada em Joomla, eu posso estar a ligar uma série de colaboradores dentro da plataforma para estarem, por exemplo, a alimentar essa base de dados. E cada um, no seu canto, pode estar a alimentar uma base de dados, um website, a fazer verificações, a fazer edição, etc. E isto acontece também porque o Joomla permite um acesso estruturado e por vários níveis. E é possível dizer que esta pessoa é um editor, portanto pode alterar completamente artigos, pode fazer a edição deles, pode acrescentar dados, ou esta pessoa é só um utilizador registado e, apesar de ter acesso a alguma informação que o público geral não vê, não consegue modificá-la. E posso dizer ainda que esta pessoa é por exemplo, um super administrador, e então essa pessoa pode fazer tudo e mais alguma coisa, criar menus, criar novas páginas e por aí fora. Já vamos falar sobre o que é que isto significa. E ao expormos e concentrarmos toda esta informação num determinado ponto de internet, neste caso o nosso website, podemos embarcar em novas formas de análise, porque estamos a visualizar dados muito diferentes, provavelmente, que podem ser muito ricos, muito enriquecidos, e, portanto, pode permitir-nos fazer uma série de análises que, se estivermos a olhar para um livro, ou para um relatório escrito, ou para uma folha Excel, pode ser mais difícil de conseguir lá chegar. Agora, há preocupações básicas deste mundo da web, não é? Que nós sabemos, e o Joomla responde bastante bem a elas. Ou seja, tem uma série de medidas de segurança robusta que nós, por nossa opção, podemos escalar, podemos decidir que o nosso site tem que levar uma série de verificações a quem vai aceder aos dados, ou não, mas podemos escalar isso dentro da plataforma. Podemos garantir uma acessibilidade alargada, ou seja, os conteúdos feitos em Joomla muito facilmente são lidos, por exemplo, nos browsers atuais que utilizam auxiliares para utilizadores cegos.
O que significa que todo, por exemplo, não é? Que todo o conteúdo que nós estamos a produzir em Joomla pode ser lido em voz alta pelo browser. E isto, pronto, é uma mais-valia hoje em dia. Também dentro da acessibilidade, embora eu não tenha referido aqui no slide, temos a questão de que os conteúdos em Joomla, nos browsers atuais, são muito facilmente traduzidos automaticamente. E sendo que as traduções estão cada vez mais acuradas, não quer dizer que, por exemplo, num site literário, onde os termos valem e muitas vezes são ambivalentes e é preciso digamos, uma interpretação literária para conseguir extrair o seu melhor do conteúdo que nós expomos. Claro que não pode, as traduções automáticas não chegam a esse nível, mas chegam a um nível suficiente para qualquer utilizador perceber de que é que se está a falar no vosso website. Apesar dele estar todo em português, um utilizador que fala hindi, ou que fala Bahasa, ou que, enfim, ou russo, etc., consegue perceber de que é que estamos a falar. Por outro lado, e por causa de tudo isto, o Joomla está preparado e funciona pensando numa preservação a longo prazo. E isto também torna-se cada vez mais crítico no mundo da internet, porque todos nós conhecemos exemplos de informação que encontramos que está muitíssimo bem feita e é muito rica e que nós usamos-la durante muito tempo e que de repente clicamos no botão e ela desapareceu. E desapareceu ou porque o website desapareceu, simplesmente, a iniciativa, ou porque o sistema em que ele era construído tornou-se obsoleto e os browsers já não conseguem aceder a ele. E o Joomla, ao manter uma estrutura de atualização constante, atualização tecnológica também constante, permite que a nossa informação que está guardada nesse sistema possa ir evoluindo ao longo do tempo também. Mostrando alguns exemplos de templates, porque depois isto é um outro lado do Joomla e também do WordPress e de outras plataformas semelhantes, que é o facto de o conteúdo, aquilo que nós produzimos, os dados que estamos a produzir, são largamente independentes do modo como são apresentados. Ou seja, o modo como os dados são apresentados passam pela execução de um template. Um template, um modo de formatação que nós decidimos e trabalhamos, ou entregamos a um artista gráfico para trabalhá-lo, que nos dá esta interface do website para o utilizador. E como os conteúdos são independentes deste formato, podemos variar muito. Os sites Joomla podem assumir muitas formas, digamos assim, muitos aspectos, se quisermos. Depois, o sistema de trabalho do Joomla assenta em artigos, como por exemplo, o WordPress e outros, na construção de artigos. Portanto, aqui, quando se fala de artigo, não se está a falar de artigo no sentido académico. Um artigo é talvez mais no sentido jornalístico. Um artigo é um pedaço de informação que nós decidimos que tem que ser separado dos outros pedaços de informação que colocamos na net. E, portanto, tratamos-lo como uma página de revista, digamos assim. E tem um template muito simples para que nos ajude a construir esse artigo. Ou seja, podemos importar imagens, colocamos um título, depois há um título que é preenchido automaticamente, colocamos texto e vamos por aí fora. Já vamos ver mais a fundo o que é que isto quer dizer. Mais uma vez, reforço que podemos definir o nível de autorização que os colaboradores têm do website para editarem ou até para criarem artigos. Uns só podem editar, outros podem criá-los e editá-los, outros podem, inclusive, apagar o artigo. Portanto, há vários níveis de responsabilidade que podemos dar de modo a defender ao máximo o site também de alterações não programadas.
Depois, dentro da organização dos conteúdos dentro do Joomla, é feita, eu peço-vos para imaginarem uma série de pastas. E pastas dentro de pastas e pastas dentro dessas pastas. E podemos ter um número indefinido, eu escrevi limitado, mas pronto, vamos dizer que é um número indefinido de categorias, ou seja, de pastas principais, onde arrumamos os nossos conteúdos, mas dentro dessas pastas podemos criar subpastas e dentro das subpastas podemos criar quantas subpastas quisermos e quantos níveis quisermos de subpastas. Ora, isto pode nos ajudar, com conteúdos complexos, a criar muito facilmente estruturas de navegação onde todos os conteúdos estão bem arrumados e de um modo lógico. Eu tenho aqui ao lado um exemplo de um dos websites que nós fazemos, que mantemos também, que é, por exemplo, existe uma categoria chamada expressões orais. Dentro dessa categoria, existem várias categorias geográficas, definidas por concelhos, neste caso. E estamos aqui a ver, por exemplo, a categoria Alenquer, que já está dentro da categoria de expressões orais. Portanto, é já uma subpasta. E dentro desta subpasta criamos uma pasta por cada um das pessoas que depois aparecem no website e que têm artigos dedicados sobre elas. Portanto, uma para a Mariana Monteiro, outra para o António Comprido e por aí fora. E depois poderíamos criar ainda, dentro, por exemplo, da Mariana Monteiro, poderíamos criar mais umas pastas, mais uma pasta, onde colocaríamos as histórias, por exemplo, que ela nos conta, noutra pasta poríamos os dados biográficos dela e por aí fora. E isto pode seguir do modo indefinido, só depende do vosso projeto. Agora, eu vou sair desta partilha. Vou sair desta partilha para passarmos a ver alguns casos mais concretos de sites e como é que eles trabalham por dentro. Ok, podemos começar aqui por este, por exemplo. Este é um site da Nova sobre o romanceiro. Pronto, é um site, nós aqui estamos a ver, isto é outra coisa que o Joomla e também o WordPress e outras plataformas permitem, é nós criarmos um espelho do nosso website numa cópia local, num computador. Aquilo que estamos a ver agora não é o site real que está na web, é uma cópia que eu tenho no meu computador desse site. Daí poder agora brincar um bocado com ele. Portanto, dentro deste website, vocês estão a ver o site, não estão? Sim, estamos a ver, estamos a ver. Estão a ver, ok. Por exemplo, dentro deste website, que é um website, portanto, construído em Joomla, temos vários artigos, por exemplo, aqui um artigo a descrever o estado da arte, outro a descrever o programa, por aqui fora, e depois temos aqui um catálogo. O que é este catálogo? É a outra funcionalidade que o Joomla, com uma série de plugins que nós instalamos também à parte, isto é outra coisa, que é o Joomla, tal como as outras plataformas, depois existe um monte de gente a desenvolver aplicações mais localizadas para nós construirmos o website à nossa medida como quisermos. Neste caso, foi para construir uma base de dados à volta disto do romanceiro e de outras questões. Portanto, podemos criar bases de dados altamente complexas. Esta não é das mais complexas, mas vou abrir aqui uma das entradas. Estou a tentar abrir, mas para saber uma resistência aqui, abrir. Estou a conseguir finalmente. Ok, isto, pronto, eu cliquei em cima de uma entrada para nós vermos como é que ela é e reparem na quantidade de dados, não só aqui, mas agora seguindo esta barra aqui em cima, que podemos incluir numa única entrada para caracterizar completamente o que se quer neste caso. Portanto, isto é um objeto digital. Como vê, continuamos dentro desta entrada, há vários separadores.
e conseguimos pôr, por vezes, campos como este, que está aqui, que tem uma quantidade absurda de informação relacionada com esta entrada. E não só tem esta quantidade absurda de informação, como podemos criar a partir daqui e em qualquer sítio links. Vou clicar no ao acaso. Não sei se saí ou se continuam a ver a página ou se deixaram de ver. Não, continuamos a ver. O que às vezes acontece é ficas um pouco congelado, digamos assim, pelo menos a Ok, imagem. Pronto. Mas consegue-se ver. Demora um bocadinho, há um certo delay, mas conseguimos ver o que estás a ok, fazer. Sim. ok. Portanto, aqui o que eu fiz foi que cliquei aqui neste botão e ele reenviou-me, abriu mais uma página que eu vou tentar partilhar convosco. Ao que parece, tenho que ir aqui escolher a página que acabei de abrir. Se não me engano, é esta. Exato. Estão a ver uma página de romance. Portanto, aquela linha que estava na entrada dá-nos acesso depois à fonte primária, digamos assim, daquela citação. E, portanto, de uma base de dados que não só vai citando uma série de pormenores, conseguimos para outros dados e pular por aí fora e continuar indefinidamente. Vou voltar à base de dados, então, onde estávamos. Estávamos aqui e vou voltar a um artigo. Ok, neste artigo, nós agora queremos mudar, queremos editar o artigo para o utilizador da base de dados, ou seja, um dos investigadores da equipa que quer e que está autorizado a trabalhar na base de dados ou no website, basta que ele faça login. Portanto, ele fez login, voltamos aqui então ao artigo que criamos, e veem que aqui no artigo voltou a aparecer, apareceu agora um botãozinho aqui que diz editar. É tão fácil como isto. Ao clicarmos em editar, aparece-nos o artigo que cá estava, aparece-nos com uma barra que nos permite andar por aqui a escrever e fazer o que for necessário. Esta barra é extensível. Imaginem que afinal quer sinalizar esta zona, quer que ela fique em bold e afinal a cor passa a ser um azul escuro. Pronto, está feito. Mas agora eu quero, além disto, quero colocar uma imagem. Quero colocar uma imagem. Basta dentro do sistema, portanto, nunca saímos do browser para fazer isto. Vou selecionar, neste caso, uma imagem que já está armazenada no meu site, mas não tinha que ser, ela podia estar noutro sítio qualquer. Seleciono, por exemplo, aqui uma guitarra. Posso colocar, quando eu selecionei, apareceu logo uma caixa onde eu posso colocar mais dados sobre esta imagem. Ó No, José, vou ser um bocadinho chato, que sou musicólogo, isso é uma viola de mão. eu sei, sim. Sim, sim, e tem razão. E vem, é uma viola de mão, sim, senhora. Cá está ela, toda bonita, tirada de uma ilustração do Milan. Ah, e então, pronto, e cá está a guitarra. Agora vou fechar o artigo. Atenção, não é? Eu tanto posso criar cópias, por exemplo, posso criar uma cópia do artigo para continuar, porque a informação que vou pôr no próximo é muito parecida, ou posso simplesmente posso guardar só para ver como é que fica, ou como vou fazer agora, vou guardar e fechar. Guardei e fechei. Então o que é que aconteceu? O nosso artigo passou a ter uma guitarra cá em cima. E está por aqui fora. Mas Viola de eu não. mão! É o quê? Desculpa. Viola de mão! Epá, isso Uma é defeito viola de mão, profissional, lamento. desculpa. Lamento a minha falta de cultura musical. Mas vou voltar a editar então a viola de mão.
porque eu não quero que ela fique assim. E posso fazer várias coisas. Se uma pessoa vier aqui acima da imagem e clicar com o botão direito, pode ir à imagem e modificar, por exemplo, o tamanho dela, que é o que eu vou fazer agora, primeiro. Vou retirar aqui e vou dizer à imagem que, em vez de aparecer com o tamanho que ela tem, quero que ela apareça com 100% da largura da página. Escrevi aqui largura 100%, guardo, e como veem, a imagem está a ocupar o fundo por inteiro. Vou voltar a guardar e a fechar para se poder ver o artigo, e cá está. Pronto. A imagem ocupa a totalidade. Ou posso, e não vou alongar mais nisso, é só para perceberem o mundo de possibilidades, dizer que, afinal, ela só ocupa 50% da página que está aberta e, além disso, posso ir aqui ao avançado, por exemplo, e dar-lhe aqui um espaçamento lateral. Eu quero que ela fique com algum espaço aos lados da imagem, e já vão perceber porquê. Fechei e a imagem está assim. E eu agora quero que o texto, em vez de aparecer em baixo da imagem, apareça em cima. E simplesmente defino isso aqui e já está. Volto a fechar. E cá está o artigo modificado com uma imagem e por aí fora. Pronto, isto é uma das possibilidades, é só para perceberem como é fácil, dentro deste sistema, editar artigos. Os artigos podem ter tamanhos descomunais, ou seja, os artigos podem ser, de facto, artigos no senso académico. Podem ter muitas páginas, podem ter, como dizer, podem estar divididos por capítulos dentro do artigo, e se o fizermos, o sistema cria automaticamente um sistema de índice ao lado que nos permite ir navegando capítulo a capítulo só daquele artigo. Portanto, estes websites suportam quantidades absolutamente absurdas de informação. Aquilo que podemos fazer com eles é muito, é mesmo muito. Alguma pergunta até agora? Sim, temos Ok. uma pergunta do Adolfo Coeto, que está no chat, que é, portanto, este programa até poderia servir para uma revista científica. Sim, pode. Sim, pode. Pode. Assim, tanto o WordPress, o Joomla, ou digamos, qualquer plataforma dá para, digamos, alojar uma revista científica. No entanto, Sim. existe uma aplicação específica não só para alojar, mas também para fazer toda a gestão do fluxo editorial, que é o OJS, Open Journal System. Porquê? Porque ele tem esse CMS, que se forem à playlist dos workshops em DD, já temos pelo menos 2 sessões sobre o OJS e também o OMP. Não, isto é tudo gratuito. Tudo o que eu estou a dizer, o Open Journal System é código aberto e é gratuito. Obviamente tem que instalar num servidor, configurar o servidor e isso tudo. Ou seja, há um processo de instalação e desenvolvimento que poderá ter que ser preciso para alojar a revista ou revistas. Aliás, o Open Journal System permite alojar um número, digamos, ilimitado de revistas. Qual é a vantagem do Open Journal System? É que tem a parte do fluxo editorial. Isto quer dizer o quê? Por exemplo, permite aceitar submissões e permite também, digamos, quem está a fazer a gestão editorial, enviar para os revisores recebem, digamos, enviam depois as suas revisões, até a parte de seleção dos revisores pode ser gerida através da plataforma, ou seja, os revisores podem ser aleatórios ou podem ser, digamos, selecionados. Na minha opinião,
para revistas, se queremos ou um conjunto de revistas, na minha opinião, ou mesmo livros, monografias, digamos, o mais indicado seria, na minha opinião, o OJS ou o ONP. Sim. Mas também se pode Sim. usar o Joomla. O Joomla também pode ser usado. Nós, inclusive, temos uma revista que é criada assim. E, de facto, o Joomla é tão flexível que podemos criar, inclusive, todos esses fluxos de edição dos artigos, etc., para fazer o peer review, etc., dentro do Joomla. Mas, de facto, as pessoas têm que pensar o que é melhor para cada um deles, o que é mais vantajoso para o grupo e para o grupo de investigação onde estão incluídos, não é? Se existem sistemas como o OpenJournal que ficam automaticamente, já preenchem uma série de requisitos de longa duração e de descoberta na web do vosso jornal, mais vale optarem por aí. Eu vou só mostrar mais um website aqui, que é do projeto Modernismo, bem uma ideia da complexidade que às vezes consegue com o Joomla. Portanto, o projeto Modernismo começou com o espólio do Almada Negreiros e da Sara Afonso. Portanto, foi um projeto criado para catalogar o imenso espólio artístico, literário, documental e por aí fora do Almada Negreiros e da Sara Afonso, mas que se estendeu ao movimento modernista em Portugal desde aí. E neste website nós podemos ter desde, como temos noutros, mas ele demora um certo tempo a entrar quando está aqui dentro. Ok, temos uma série de bases de dados, que é isto que estamos a ver agora neste momento, sobre Almada Negreiros, sobre a teoria literária do Fernando Pessoa, os heterónimos ingleses do Fernando Pessoa, o José Pacheco, o José Coelho Pacheco, o Mário Sá Carneiro e por aí fora. Portanto, é um artigo, é um grupo de trabalho que lentamente, ou às vezes nem isso, muito rapidamente às vezes, vai estendendo a sua área de atuação para abranger o máximo possível do movimento modernista em Portugal. Portanto, cria todas estas bases de dados que podem ter um aspecto, vou-vos mostrar aqui, por exemplo, a parte do Fernando Pessoa. A base de dados do Fernando Pessoa tem aqui uma série de instruções de leitura, pronto, que são para especialistas, mas que depois o utilizador acede deste modo, não é? Tem títulos, etc., cartas, manuscritos, e quando clica em cima de um dos manuscritos, abre então uma ficha referente a este artigo em particular, onde, além do original, da imagem original, tem, neste caso, a edição, a descrição geral sobre o que é que se está aqui a falar, um identificador de que já falaremos mais tarde, que é automático, que é criado automaticamente, e por aqui fora, e outros dados. Permite ainda que aqui, neste botão download, se baixe uma versão PDF mais enriquecida ainda desta entrada. Mas também permite, por exemplo, com o sistema de artigos do Joomla, permite criar esta espécie de dicionário. São uma série de verbetes relacionados com o movimento modernista, e isto, no fundo, é uma coleção de artigos organizados alfabeticamente. A partir deste menu cá de cima, podemos aceder a uma secção particular e, por exemplo, aqui, clicando em marinheiro, temos então o verbete à volta desta questão do marinheiro aqui, que provavelmente, não estou a ler agora, mas provavelmente foi parar a algo do Fernando Pessoa, com bibliografia, etc., e é escrito pelo Caio Galhardo. Permite-nos ainda criar uma série de exposições virtuais. Portanto, todo este material que está aqui colecionado também pode dar origem a exposições virtuais que podem ser mais ou menos, como é que é dizer, apelativas visualmente.
por exemplo, neste caso, é uma exposição chamada Almada por Contar, que teve uma versão física na Biblioteca Nacional, em Lisboa, e que foi transposta para aqui. Ao ser transposta para aqui, portanto, está aqui organizada por datas, e depois aqui pelas imagens expostas dentro destas datas. E o que fazemos foi isto, foi criar uma pequena base de dados com a imagem de tamanho maior e alguns dados à volta dessa imagem. Que se vai, pronto, isto dá para ir navegando por aqui alegremente. E pronto, permite-nos isto. Agora, este site, e era isso que eu queria mostrar para vos falar da complexidade que o Joomla comporta. Vou aqui abrir esta secção que nos dá a totalidade da base de dados, só da base de dados principal, digamos assim, aquela que abrange o Fernando Pessoa, o Almada Negreiros, o Mário Sá Carneiro e por aí fora. E aqui vamos ver, portanto, estão aqui todos os dados sobre eles, e tem aqui uma pequena caixa de pesquisa pela qual podemos pesquisar por termos e tentar perceber como é que esses termos se cruzam ao longo de toda a base de dados, ao longo de todos estes espólios de todos estes criadores. E queria chamar-vos a atenção para isto. Portanto, esta base de dados tem 7.522 entradas, o que já é um número interessante para uma base de dados temática como esta, e onde se pode ir navegando por aqui fora. Tudo isto, como este website, além destas bases de dados, também tem artigos, tem exposições virtuais, tem uma série de materiais. Queria-vos falar aqui deste pequeno ponto, que é da limitação que o Joomla, e não só, os sistemas PHP em geral, têm em relação aos sistemas de pesquisa. Este sistema, o site tornou-se tão complexo que é muito difícil podermos fiar-nos completamente no sistema de pesquisa do Joomla para conseguir encontrar os dados. O que nós fizemos foi permitir, por exemplo, ao Google que lesse a totalidade do website, e isso permite-nos, então, que seja o Google. Nós queremos aqui nesta faixa, nesta caixa, podemos criar aqui a pesquisa que quisermos, que eu peço desculpa, mas está a ser extremamente difícil de criá-la aqui neste sistema de partilha de ficheiros. Não estou a conseguir pôr, mas convido-vos a depois virem ao site modernismo.pt e utilizar esta caixa. E assim contornamos a dificuldade, associando-nos ao sistema da Google, e pronto, aquilo que obtemos em termos de pesquisa é super acurado e conseguimos encontrar tudo o que o site tem. Portanto, vamos lá voltar então aqui ao curso. Pronto, isto é o que em termos gerais, e tanto quanto a gente possa agora falar, podemos ver no Joomla, sobre o Joomla. Falta-nos um quarto de hora, e então eu queria só falar um bocado sobre a questão a decisão de criar um website para qualquer grupo de trabalho. Não é só o pesar uma série de fatores, e não é só o dizer, epá, temos aqui uma tonelada de dados que queremos expor porque temos estado a trabalhar, isto é bom trabalho, ou mais ainda do que isso, este trabalho está a ser financiado por fundos públicos e, portanto, temos a obrigação de os expor a outros investigadores e ao público em geral. Mas é preciso pensar logo de início, tanto quanto possível, antes de começar sequer a fazer o site, temos que pensar o que é que queremos lá pôr e como queremos estruturar esse material. Sei que sobre isso já há também aí nesta plataforma dados e sessões que falam um pouco disso. Mas eu vou voltar aqui então ao nosso
slide, a nossa apresentação. E para chamar a atenção que há alguns dados que temos que ponderar desde o início. É assim, hoje em dia, o máximo de pessoas e de instituições frisa que devemos usar sistemas open source. Um sistema open source é um sistema de software de código aberto, que, no fundo, qualquer pessoa que perceba um pouco de informática consegue ir a este sistema, puxar o código dele e alterá-lo a seu bel prazer. Mas também é um sistema que vai evoluindo à vista de todos e que em qualquer altura uma pessoa consegue modificar, atualizar e preparar para o seu website. Nós não temos que ser engenheiros, não temos que perceber de programação, mas podemos escolher logo à partida uma plataforma que trabalha em open source. E hoje em dia nem faz sentido outro sistema. Podia dar-vos um exemplo, aliás, vou dar-vos um exemplo muito rápido e com alguns anos, que houve uma altura em que os sistemas de bases de dados e de sites baseavam-se largamente em plataformas pagas. Por exemplo, em plataformas da Adobe, etc., que permitiam e permitem coisas extraordinárias. Até se começarem a descobrir falhas de segurança nelas, até se começar a ter que pagar demasiado para mantê-las e por aí fora. No sistema open source, quando aparece uma falha, ela é rapidamente uma falha informática, uma falha que permite, por exemplo, hackers de entrarem, ela é rapidamente reposta. Porque há toda um grupo, uma nuvem de pessoas gigantesca que não só, alguns só se dão ao trabalho de descobrir falhas, os bug teams, e outros só se dão ao trabalho de tapá-las. E, portanto, isto dá-nos alguma estabilidade e alguma confiança que o sistema se vai manter. O outro lado é que temos que pensar que aquilo que vamos expor, os conteúdos que vamos criar e que vamos expor, devem ter uma licença, de preferência uma licença Creative Commons. Mais uma vez, isto significa que é uma licença de base pública, que podemos escolher exatamente qual é o tipo de licença que queremos, mas que não temos que pagar por ela. E quer o open source, quer o Creative Commons, tem isso em comum, que é não temos que pagar para termos o website criado. Depois temos que pensar que temos que criar uma plataforma e temos que trabalhar numa plataforma que siga os princípios FAIR. Os princípios FAIR foram criados há bastante pouco tempo, mas aquilo que tentam é que os websites pensem logo desde o início que os conteúdos que estão lá a colocar são localizáveis facilmente a partir de outros websites, em browsers, em motores de busca, e que a informação que está dentro dos próprios websites também é facilmente localizável, colocando, sei lá, na caixa de busca o tema que estamos à procura, que são acessíveis, portanto, que se consegue aceder sem grandes obstáculos de passwords ou lá está, a acessibilidade pode ter várias leituras, ou que são acessíveis por grupos com dificuldades. Por exemplo, mais uma vez, os cegos, por exemplo, conseguem aceder facilmente, ou que os surdos, por exemplo, conseguem aceder à informação escrita sobre ficheiros de som, por exemplo, não é? Porque imaginem que colocaram um vídeo no vosso site, pronto, se tiver uma transcrição ou legendas, estamos a tornar esse vídeo acessível a pessoas que são surdas, que são interoperáveis, ou seja, que os dados que nós colocamos nesse site facilmente podemos transferi-los ou fazê-los serem lidos noutras plataformas e reutilizáveis. E ou seja, que permitimos a reutilização. E basicamente, tudo o que fazemos quando estamos a trabalhar em humanidades digitais é reutilizar. E já explico melhor o que é que isto quer dizer. De qualquer modo, quando estamos então a planear o nosso website,
independentemente da plataforma final que vamos escolher, se viermos a este site aqui, ao gofair.org, encontramos toda a informação que precisamos à volta desta questão dos princípios FAIR e de como podemos, desde o início, colocar o nosso site bem visível, bem criado. Depois, a questão de localizar a informação dentro do nosso website ou fora dele, sobretudo fora dele. Nós podemos criar websites que são muito ricos, mas que são difíceis de as pessoas externas e os websites externos e os browsers com motores de busca encontrarem essa informação. Portanto, é necessário desde o início escolhermos uma plataforma onde a informação que estamos a colocar, facilmente os motores de busca, por exemplo, conseguem ir dentro dos nossos sites e encontrá-la. E com isso significa que milhões de pessoas no mundo inteiro, quando pesquisarem sobre um determinado tema, vão conseguir encontrar a informação que nós colocamos. E isto faz com que nós até descobramos mais pessoas interessadas, outros investigadores que nem sabíamos que existiam e, se calhar, de áreas que não pensávamos que pudessem estar relacionadas com o nosso projeto, que descobrem esta informação e que entram em contacto ou que reusam esta informação, criando outras visões dos conteúdos que nós criamos. Eu tenho aqui uma série de websites que nos dão um conjunto básico de indicadores que chamamos, no caso do Dublin Core, que são largamente utilizados no mundo inteiro, que são os DC Terms. Portanto, os Dublin Core são descritores que podemos usar, então, para criar, de algum modo, uns marcadores no nosso website que permitem aos motores de busca encontrarem a nossa informação. O resultado que não é visível, que aparece por trás das nossas páginas, é algo como estas letras que estão a aparecer aqui em baixo. E isto pode servir-nos para quê? Dando um exemplo concreto. Por exemplo, no site das Mulheres Escritoras, que é mulheresescritoras.pt, que está aqui, eu fui abrir uma ficha de uma obra, que é a obra Horas Vivas, da Natália Nunes. E a ficha é o que estão a ver aqui à vossa direita do ecrã. Esta ficha tem uma tradução por trás, criada a partir deste padrão chamado OAI-PMH, que é Open Archives Initiative, e que usa os tais Dublin Core, neste caso, para criar uma série de escritores. E o que é que aconteceu ao criar estes escritores? A que vocês não têm acesso visual. Acontece que, com estes escritores, o site do Rossio, por exemplo, foi buscar toda a informação, todos estes escritores que nós permitimos colocar e que estão a divulgar a nossa informação na web, foi buscar estas informações e colocou no seu repositório. E quando nós colocamos Horas Vivas, que está aqui no website do Rossio, aparecem-nos 3 entradas. E uma delas é a entrada que veio diretamente do nosso website. As horas vivas, a descrição, etc. Tudo isto era aquilo que estava ali descrito e ainda juntou uma fotografiazinha que vem de outra parte do nosso website, onde estava a ficha biográfica da Natália Nunes. E quem diz que o Rossio faz isto, o Zenode pode fazer isto, e todos os sistemas que utilizam estes sistemas de partilha conseguem encontrar a nossa informação de um modo estruturado. Não encontraram só uma fotografia com o nome, encontraram a fotografia, encontraram a informação sobre a obra, encontraram mais alguns dados e encontraram, que é aquilo que aparece aqui em baixo, o recurso do provedor, que é o link que nos remete novamente para o nosso trabalho. Portanto, já estamos a oferecer uma descrição bastante grande deste item, que é fruto do nosso trabalho no site, mas também estamos a dar ao utilizador a pista que o vai fazer chegar ao nosso website, onde encontrará mais 300 e não sei quantas mulheres escritoras portuguesas, ou que escreveram em português, e a referência de todas as obras que elas têm. Portanto, percebem que tudo isto vai nos dar
vai enriquecer imenso o nosso trabalho e o modo como pessoas que nós não sabemos quem são ou que sabemos quem são, conseguem encontrar o nosso trabalho e de algum modo começar a acompanhá-lo e criar níveis de associação que nunca sabemos onde é que vão parar. Existe um padrão geral para a criação de websites e de códigos usados, etc., que é criado pelo consórcio W3C, se não me engano, que assim que se chama, mas que, pronto, vocês vindo aqui a este website, se sentem aventurosos, se sabem muito de internet, se gostam de fazer programação, também podem vir aqui e criar o vosso site de raiz todo a partir daqui das instruções que são dadas, que são simplesmente, este é o consórcio que gera a internet, como nós a conhecemos. Portanto, é a melhor informação, a informação mais fiável que podem criar. Ou então assumem que a plataforma Joomla e os SMS são bons para trabalhar aquilo que querem e que é mais fácil. Não estarem a ter que construir um mundo todo de raiz, mas sim aproveitar um modo de expor a informação e prepará-la e utilizá-la. Finalmente, que o tempo é capaz de estar a terminar, mas o open source permite uma série de exportação de dados. Acabamos de ver uma que nos fica invisível ao utilizador normal, mas que tem bons resultados. Mas, por exemplo, o Joomla também permite com grande facilidade pegar das bases de dados que criámos, aquelas que vimos que podem ter 7.000, 8.000, 9.000 e muitíssimo mais entradas, e fazer uma exportação em CSV, que é um formato que nos permite, portanto, as bases de dados para pessoas que estão logadas nelas, no nosso caso, mas isto pode ser público. A base de dados tem um botãozinho onde nós clicamos e ele exporta a totalidade da base de dados para um formato que pode ser aberto, por exemplo, numa folha Excel. Aqui estamos a ver a base de dados que foi criada para o projeto Fábula, o catálogo da Fábula, toda já passada para uma folha Excel. Uma folha Excel que nós abrimos no nosso computador. E, portanto, abrimos no nosso computador, podemos ter um outro tipo de visualização, encontrar coisas. Não só é útil para o utilizador interessado, mas é, sobretudo, muito útil para quem está a construir, por exemplo, a base de dados, porque rapidamente encontra inconsistências, encontra coisas para corrigir, encontra repetições e pode facilmente perceber, mais facilmente do que no computador quando está online, perceber aspectos a melhorar. Um outro lado fantástico também do sistema de base de dados que nós utilizamos nos nossos websites Joomla, aquelas tais bases de dados que viram, é que também podemos pegar neste ficheiro CSV e criar e importá-lo automaticamente para outra base de dados e criar uma outra base de dados com base destes valores. Ou seja, há um caso, vou parar aqui de apresentar antes de chegarmos à reutilização, ou não, desculpem, vou terminar com a reutilização e depois voltamos ali se não houver tempo. Falando do último item que estava dos princípios FAIR, a reutilização, que pode ser entendida de vários modos, mas no nosso modo egoísta de ver as coisas, reparem, o que é que nós fizemos aqui nesta ficha? Esta ficha que temos aqui, esta página de uma cantiga medieval, desculpem se estou a ser impreciso no termo, mas não sou especialista nesta área. O que é que este projeto faz? Faz uma releitura, ou seja, uma reutilização, faz uma releitura de dados que já existiam e que já estavam catalogados e de outros dados que vai à procura. E está a fazer, digamos, uma revisão literária sobre a aplicação criativa de romances antigos durante estes séculos. Então pega nesta imagem que foi já criada dentro de um sistema de... Desculpem, vou voltar para trás. Que foi criada numa Biblioteca Nacional. Por exemplo, houve uma Biblioteca Nacional, há várias assim, em vários países, que estão com um esforço gigantesco de digitalizar os livros antigos.
e colocá-los online, que é o caso. Agora, uma coisa é aceder ao livro antigo por inteiro, outra coisa é interpretar a informação que lá está. E que o que, por exemplo, o projeto Relite faz, Relite Rom de releitura de romanceiro, o que faz é, de facto, pegar nesses volumes e na informação que eles têm e reinterpretá-la à luz, neste caso, da sua aplicação criativa em romances e suas relações, etc. Vou então agora sair da partilha, uma vez mais. E pronto, já passámos um bocadinho da hora. Eu poderia continuar, mas depende da vossa decisão. Separamos por aqui, porque isto tinha que ser uma apresentação breve do que é trabalhar com esta plataforma e das possibilidades que ela pode dar. Se alguém tiver alguma pergunta, dúvida que queira pôr agora, antes de terminarmos a sessão. É um pouco também a tua decisão, porque se quiseres continuar mais um pouco, se achas que tens, digamos, que há algo que possas acrescentar que seja, digamos, crítico ou fundamental, podes continuar, Uhum. porque Ok. uma hora é o, digamos, o tempo formal. Uhum. Porque também, como isto depois já é tudo disponibilizado no canal do YouTube da faculdade, ou seja, quem puder sair depois, mais tarde, pode, digamos, ver o que é que aconteceu depois de ter saído. Por isso não perde a informação. Mas há aqui uma Ok. pergunta, e eu sei porque é Sim. que a Joana pergunta isto, que já conheço. Ela faz a pergunta: como são construídos os modelos de dados? Quando estavas a apresentar aquela página com, digamos, com os campos todos do modernismo. E ela pergunta se utilizam esquemas de dados, se sim é possível importar novos vocabulários. Eu sei mais ou menos qual é a resposta, mas José, se quiseres, podes responder, Sim. Ok. se não te importas. Sim, Sim, sim. Pois a questão dos vocabulários. Olá, Joana. Há muito tempo que não te via. Eh, a Olá, bom questão dos dia. vocabulários. A questão dos vocabulários controlados, não é? E dos exato. vocabulários utilizados para Sim. determinar é uma questão muito sensível e que vocês também já abordaram num outro vídeo. O sistema é tão flexível que sim, nós podemos, por exemplo, primeiro, se pensarmos nos artigos, no sistema tradicional que o Joomla já oferece, de artigos, etc., já há uma série de informação comum, mas muito básica, do género título, autor, data, eh, alguns metadados que podemos inserir, que podemos colocar tal e qual como existe o template de introdução de artigos. Por aí é fácil. O sistema de base de dados que nós conseguimos criar dentro do Joomla permite tudo e mais alguma coisa. Ou seja, nós podemos criar os campos e formatá-los de acordo com aquilo que quisermos. Podemos agarrar nos vocabulários controlados, portanto, podemos construir toda uma base de dados baseada nos DCMI, nos Dublin Core, ou noutro tipo de qualquer conjunto de vocabulário controlado. Isto dentro do site, não é? E criamos a base de dados e enriquecemos-la e relacionamos os dados dentro do site, etc. A exportação, ou seja, a visibilidade desses dados para a web global e para os sistemas globais também é feita. Nós detectamos essa dificuldade do Joomla em trabalhar com a exportação de metadados segundo sistemas padronizados e pronto, temos criado um plugin que ainda está em desenvolvimento, mas que já tem alguns dados. Por exemplo, é utilizando esse plugin que nós exportamos os dados para o Recio, que nos permite dizer que, pronto, olha, esta informação que está aqui corresponde a este tipo de metadados e está formatada deste modo. E, portanto, criar assim uns pontos onde, a partir dos quais os sistemas de agregação de dados conseguem ir buscar a informação que nós criamos no Joomla.
Não Aliás, sei se é isto. este convite ao José Barbieri não foi inocente da parte aqui do NDDI. Ele sabe muito bem porque é que o chateamos para fazer esta apresentação. Como eu disse no início da primeira sessão, estes CMS que estamos a falar nesta temporada, digamos, de workshops, não foram escolhidos digamos, ao acaso. São CMS que permitem ter esta funcionalidade, que é de exportar os dados através do protocolo AIPMH. E o protocolo AIPMH é, digamos, um dos protocolos usados para os agregadores de metadados, como é o caso da infraestrutura de Resil, mas também é como o caso, por exemplo, da infraestrutura europeana, que, aliás, que o Resil usa exatamente digamos, o mesmo sistema que a infraestrutura europeana para agregar metadados. Essa é a razão por que escolhemos estes CMS. A diferença, por exemplo, no caso tanto do Joomla como do Drupal, é que o sistema, digamos, a estruturação dos dados deve ser construída, neste caso, é construída de raiz, ou seja, não existe um modelo pré-feito do género, olha, você quer pôr os seus dados segundo digamos, o esquema Dublin Core, está aqui já um formulário pré-formatado e que pode ser preenchido automaticamente. Nem o Drupal, nem o Joomla permitem isso, porque também são CMS generalistas. Digamos, dá para pôr todo o conteúdo e isso é a flexibilidade destas infraestruturas. O caso da Joana faz essa pergunta porque ela costuma usar, e digamos, é a especialidade dela, e foi ela que fez a primeira ação, é o Omeka. E o Omeka, a característica do Omeka é que já tem, à partida, já tem um modelo, um formulário pré-construído com, digamos, esquemas de metadados. Dublin Core, acho que é Friendly. Há uma série deles, não os conheço todos de cor. O que eu conheço melhor é o Dublin Core, mas, ou seja, já está pré-construído esses modelos de, digamos, estrutura de dados. Essa é geralmente a diferença entre o Drupal e o Joomla, e, digamos, o Omeka está nessa questão. E como disse muito bem o José, o Joomla, inicialmente, não tinha a funcionalidade de exportar os dados via o AIPMH. Esse trabalho podemos agradecer ao José, porque foi ele que desenvolveu esse plugin. E isso também é uma característica destas plataformas em código aberto. É como o Drupal, ou o Joomla, ou mesmo o Mac, estes plugins, estes módulos que adicionam funcionalidades aos CMS, geralmente são construídos pela comunidade. Não são construídos, não é uma empresa, digamos, que tem uma série de pedidos de clientes e depois desenvolve essas funcionalidades para satisfazer as necessidades dos seus clientes. Não, isto é uma comunidade que geralmente é alguém, como o caso do José, que precisa daquilo para a sua aplicação, desenvolve e depois disponibiliza publicamente no GitHub ou no repositório de código ou mesmo às vezes na própria plataforma, disponibiliza o plugin, depois quem mais que alguém quiser usar, pode usar esse plugin. Essa é uma das características destas plataformas, é haver uma comunidade que trabalha. Sim, deixa-me só complementar que o Joomla está nesta nova versão e nas duas próximas, começa-se a aproximar lentamente desta capacidade de propor sistemas de organização de conteúdo ligados a determinados vocabulários controlados. Eu vou só mostrar, estava aqui para terminar a aula, algo que nos está a indicar isso e uma outra funcionalidade do Joomla que também existe noutros CMS, mas que é fundamental, que é a questão na segurança, que é haver alguém ou uma equipa pequena, mas seja quem for, que é responsável por um grau de autorização que os outros utilizadores não têm. Mesmo imaginem, o responsável pelo projeto do modernismo é um investigador da área do modernismo, não é da informática. E ele não tem autorização para mexer em determinados aspectos do Joomla. Aí só o administrador do sistema é que pode mexer. E isto evita que haja erros, não é? Às vezes as pessoas, ao não saber, podem criar
erros que podem ser calamitosos, como, por exemplo, apagar uma base de dados porque está lá um botão que diz apagar. Não é? E isto também, esta escalabilidade é muito importante. Mas eu vou só então partilhar pela última vez o ecrã. Bem, cá está ele. Para entrarmos numa zona de administração. Mais uma vez, estamos a entrar numa zona de administração, está no meu computador, não é zona verdadeira, portanto, mesmo as passwords que aparecem aqui não têm nada a ver com as passwords reais. Isto é a zona de administração geral do site, onde só eu, neste caso, é que tenho acesso. O técnico responsável por. E quando entramos aqui, ele dá-nos uma série de alertas, é muito intuitiva a sua utilização de qualquer modo. Por exemplo, aqui está a dizer que esta versão que eu estou a usar já está desatualizada e que eu devo passar, assim que puder, para a versão 5 do Joomla. No site verdadeiro, essa coisa já aconteceu. Mas, então, voltando aqui só aos artigos, para vermos, então, o conjunto de... Vou clicar no artigo ao calha, que aqui podemos mexer neles à vontade. Pronto, temos aqui um artigo com uma série de dados, tem um vídeo incorporado, portanto, isto até é bom para perceberem que, pronto, de que modo é que o site consegue colocar vídeos. Mas depois, aqui nesta barra de cima, podemos ir colocando outros dados, podemos colocar outras imagens, podemos colocar de um modo mais padronizado algumas ligações externas do website, desculpem, do artigo. Podemos criar uma série de opções sobre o que é que vai aparecer, se o título aparece, não aparece, as ligações, etc. E neste separador da publicação, podemos inserir ainda outras instruções, desde quando é que vai iniciar a publicação do artigo, quando é que ele vai terminar, se é destaque ou não dentro do site. Podemos colocar meta-descrições, termos-chave, e por aqui fora. E podemos ainda fazer uma outra coisa que neste momento este site não tem e eu vou ter que ir para um outro, não fugindo desta janela, para vos mostrar essa funcionalidade. Desculpem. Portanto, aqui estou a continuar, como vos disse, no meu computador. Na realidade, estou a continuar no meu computador, não estou fora do computador. Vamos voltar aqui aos artigos. Abrir um artigo sobre o queijo fresco da Sertã, que é muitíssimo bom, e era isto que eu queria mostrar. Ele já começa a ter a possibilidade de importar esquemas. O Joomla começa a ter a possibilidade de importar esquemas, neste caso aqui não está ainda criada, e também tem esta possibilidade de nós criarmos uma série de marcadores conforme quisermos. Podemos criar, que são os tais novos campos que o Joomla permite para cada artigo, marcadores que vão acrescentar uma série de informação que pode ser visível ou não sobre o artigo que estamos a criar. Tudo isto, eu vou fechar sem atualizar. Tudo isto nós podemos criar aqui, neste separador campos, podemos ir criando, e estão a ver, tudo isto são campos que já criamos. E, portanto, um dos modos de contornar essa falha do Joomla é nós criarmos aqui a nomenclatura que quisermos, o vocabulário que quisermos, com uma série de descritores que vão ficar agregados ao nosso artigo, visíveis ou não. Pronto, de resto, aqui de facto é o sítio onde nós podemos, por exemplo, clicando em sistema, podemos vir aqui e dizer que queremos instalar outras plugins, digamos, plugins externos e que servem para tudo e mais alguma coisa, como podem ver pela lista aqui ao lado.
Portanto, ele, apesar de estar dentro do site, pulou para a página do Joomla, onde estes plugins estão disponíveis para nós simplesmente instalá-los, carregá-los e instalá-los no nosso sistema, o que é algo que temos que fazer sempre com muito cuidado e depois de ler muita coisa, que é para perceber se é mesmo aquilo que nós queremos ou não. E temos também aqui, lá está, isto é um dos plugins que foram instalados, mas que é fundamental em qualquer sistema Joomla e em qualquer CMS, que é criarmos um sistema de backup. Criar um sistema de backup funcional. Nós aqui podemos definir, este chama-se Akiba e é o sistema de backup usado universalmente pelo Joomla. É a extensão estar na Joomla mais utilizada no mundo inteiro, porque é super fiável e permite-nos fazer isto que eu estou agora a fazer convosco, que é, eu fiz um backup do site verdadeiro, do site que está online, e abri esse backup dentro do meu computador, usando uma plataforma chamada, neste caso, o AMP, que me permite ter a cópia exata do meu site, só que no meu computador, onde eu posso testar coisas, por exemplo, testar extensões que parecem ser exatamente aquilo que eu quero, mas que não tenho bem a certeza. Ou testar simplesmente modificações que quero fazer no website, mas não quero fazê-las já, quero perceber bem se elas funcionam ou não. É aqui que a gente vem, portanto, a estes, aqui dentro do nosso computador, é que fazemos isso tudo antes de colocarmos as coisas online. É o mais por dentro para mim. Também podemos criar cópias online, clones online para fazer isso, mas é mais complicado. E pronto, e finalmente é aqui também que nós podemos criar toda a lista de menus que vão nos permitir depois a navegação no site. E estes menus podem ser também de tudo e mais alguma coisa. Podem ser menus para partilharmos um artigo, podem ser menus para partilharmos uma aplicação ou uma parte de uma base de dados, servem para tudo e mais alguma coisa. E pronto, creio que agora sim convinha pararmos por aí. Até uma visão mais aprofundada de algum aspecto do site. Bom, olha, José, muito obrigado pela tua apresentação e pelo teu tempo que tiveste disponível para nós. Eu acho que foi uma apresentação muito interessante porque foi a primeira vez que vimos o Joomla assim mais por dentro e como é que funciona de facto, e realmente é uma plataforma que é muito prometedora para os nossos investigadores. Realmente permite fazer digamos, uma definição e uma personalização dos conteúdos de forma muito fina, né, e muito detalhada de como é que querem estruturar os seus dados. Como tu disseste logo no início, e também essa é a minha opinião, se um investigador ou um projeto quiser desenvolver um website, mas apenas para conteúdos informativos, por exemplo, dizer qual é o objetivo do projeto, digamos que a equipa, conteúdos ou de vez em quando por uma notícia ou um evento, de facto, a melhor plataforma para isso, de facto, na minha opinião, é o WordPress. Não, porque basicamente está a usar conteúdos muito, muito simples, apenas não é preciso haver uma estruturação de dados, não precisa haver nenhuma, digamos, ou até usar um esquema de metadados, nem nada disso, é título, o corpo do texto e tipo, inserir uma imagem ou outra, e depois definir se quer em formato de galeria ou se é formato de lista, mas pronto. Mas agora, se o projeto quiser de facto usar uma plataforma web para expor os seus dados, digamos, mesmo que sejam ainda até formato ainda um pouco cru, né? Não trabalhado de forma profunda, de facto, plataformas como o Joomla, ou o Omeka, ou o Drupal, ou o Backdrop, que de facto é Drupal, digamos assim, digamos, um afilhado do Drupal. Estas plataformas, de facto, permitem fazer essa estruturação dos dados de uma forma mais específica, mais personalizada, também mais científica, digamos assim, e essas funcionalidades
fazem parte do código base. Não é preciso fazer grandes desenvolvimentos, nem estar a instalar muitos plugins para que isso funcione dessa forma. Por isso, mais uma vez, José, obrigado por isso. Só queria acrescentar uma coisa, não a ti, mas fazer um comentário à questão quando se falou de importar os dados através do formato CSV. É possível, no entanto, isto é um alerta, é preciso ter a plataforma, digamos, de destino, de onde vamos importar esse CSV, tem que estar preparada para receber esses dados. Não é uma situação em que clica-se no botão, importa o fecheiro e aquilo aparece tudo formatado e... Não é assim tão simples. Era bom que fosse, mas não é assim tão simples. Existem formas de fazer isso, mas o CSV é preciso ter a plataforma preparada e depois na importação é preciso fazer um mapeamento, ou seja, é dizer, esta coluna no fecheiro CSV diz respeito a esta coluna que está aqui e muitas vezes é preciso também especificar que tipo de dados é que estão lá. Por exemplo, um dos casos é saber se, por exemplo, o CSV usa uma codificação de caracteres como o TF8, que senão, por exemplo, imagina, isto acontece muitas vezes, o português ou, por exemplo, línguas que usem muitos símbolos, quando depois faz importar aquilo aparece, pronto, é uma grande confusão e ninguém percebe o que é que está lá escrito porque ele está a substituir tudo que seja Cs com cedilhas, está a substituir por outra coisa qualquer. Pronto, eu só queria fazer este último comentário e dizer, é possível, mas atenção, é preciso haver uma preparação na plataforma de destino dessa informação. Deixa-me só acrescentar, porque é muito importante Força. isso que estás a dizer, e sim, eu se calhar não expliquei bem, eu estava Não, isso não é uma crítica a aqui, referenciar, atenção. não é por isso, é por outra coisa também, que estava a referenciar a fazer isto dentro do tal sistema de base de dados que está preparado para a importação, não é? Mas Sim. onde é preciso fazer todo esse trabalho que estás a dizer, de verificação, coluna a coluna, etc. Mas isto faz-me lembrar de algo que é sempre muito importante falar, que é, há trabalho especializado que é necessário fazer dentro dessas plataformas e que normalmente não são os membros da equipa de investigação. Porque a equipa de investigação, por exemplo, de humanidades digitais, é uma equipa que está preocupada com outros assuntos, não é? E são esses assuntos que ela quer ver resolvidos. Não tem que ser a pessoa que também, além disso, tem que ser um gênio de informática, ou pelo menos tem que ter uma formação avançada para conseguir mexer nesses dados. E isto é a tal questão que começou a ser frisada até pela própria FCT há algum tempo, mas não há muito tempo, infelizmente, que é a necessidade que os grupos de investigação têm de contemplar desde o início que vão ter que gastar algum dinheiro ou vão ter que ir buscar meios humanos a algum ponto da faculdade, neste caso, para conseguirem ter o site não só criado, mas para terem alguém que é responsável pela sua administração a este nível fino, a nível tecnológico, a nível de programação, etc. Porque uma coisa é dizer-nos, não, isto facilita imenso a vida do utilizador. É verdade, facilita, mas até um certo ponto, não é? Para além desse ponto, precisa de um apoio especializado. Pronto. Exato. E é precisamente, devido à questão vida muito limitada dos projetos de investigação, realmente o financiamento é 2, 3 anos, 5 com muita sorte, e depois existe sempre essa questão, e na faculdade nós sentimos muito isso, é que depois os projetos deixam de ser financiados, acaba o financiamento, acabando o financiamento, acaba o suporte, de certa forma. É um pouco, esse é um bocado o dilema nestas situações. Estas plataformas, de certa forma, ajudam um pouco essa situação, porque muitas vezes têm formas de atualização relativamente automáticas, mas mesmo assim é sempre a prazo. É sempre uma situação a prazo, mas isso é a natureza do digital. Também é o objetivo um bocado deste discurso, é também habilitar os investigadores também se não houver, digamos, a permitir eles próprios fazer alguma gestão das suas próprias plataformas, se não houver uma alternativa, digamos, possível, não é? De certa forma.
Pronto, então vamos dar então por encerrada esta sessão dos workshops do NDDI. Muito obrigado mais uma vez ao José Barbieri por ter aceito o nosso convite. Se há mais alguém que quiser fazer alguma questão, alguma pergunta, pode ainda fazer nos próximos minutos, se quiser, por escrito ou... Sim, é por isso, desculpa, só pegando nas tuas sim. palavras, enquanto alguém não faz uma pergunta, que é por isso que eu estava a insistir tanto na possibilidade dos dados serem exportados para outras plataformas ou serem registados em repositórios ou inclusive serem colocados em formatos mais ou menos definitivos, quando o projeto está perto do fim, serem colocados, por exemplo, no Zenodo. Fazerem Sim. upload lá Sim. dos dados todos para o Zenodo, Sim. para que, mesmo que tudo o resto acabe, a vossa informação, a vossa autoria sobre essa informação, etc., continue em lugares encontráveis. Não Sim. desapareça como um Sim. livro que desapareceu porque já não há, já ninguém o tem. Sim, a preservação dos dados também é aqui uma questão que já falamos também da plataforma exatamente do Zenodo, plataforma aberta e de utilização gratuita. Não é generalista, mas permite realmente depositar, neste caso não o website, obviamente, mas os dados da investigação, mesmo que sejam dados brutos, podem ser lá depositados e também ter o seu esquema de metadados e também ficam depois acessíveis a quem quiser mais tarde utilizar.